Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã de domingo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. Esse é o texto que está dando sustentação a esta série de mensagens que o pastor vem trazendo à igreja. Hoje é a sexta, cujo tema é Como ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus. Todos encontraram, todos acharam? Então Deus fala com a igreja através do apóstolo São Paulo, e ele diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nesta manhã. Oremos ao Senhor Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, não há nada mais importante do que nós ouvirmos a tua voz. E ouvir a tua voz é que nos mostra o verdadeiro caminho que nós devemos seguir. É quando nós ouvimos a tua voz nos momentos de tribulação da vida que nós encontramos a paz. É quando nós ouvimos a tua voz que nós somos pessoas bem-sucedidas. A tua voz é a bússola da nossa alma. Assim como um navio singra os mares e ele não bate nenhuma rocha, nenhuma pedra, porque ele tem uma bússola que vai mostrando o caminho que ele deve navegar. Assim é o teu Espírito falando ao nosso espírito. Ele vai nos mostrando os caminhos que nós devemos trilhar nessa vida. Ele vai nos mostrando as decisões que nós devemos tomar. Ele vai nos dizendo se nós devemos ir para a direita, para a esquerda, se devemos avançar, se devemos recuar, se é hora de parar e aguardar uma nova ordem de Deus. Então, para se viver nesse mundo uma vida sobremodo excelente, é imprescindível que nós possamos ouvir a voz de Deus. E nós queremos aprender um pouco mais. Como nós fazemos para ouvir a tua voz? Como é que nós fazemos, Senhor Deus, para não sermos enganados por essas muitas vozes que há nesse mundo? Então fala a tua igreja nesta manhã. Ensina o teu povo, ensina as tuas ovelhas, ensina aos teus escolhidos, aos teus pequeninos. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade para que eu possa proclamar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada com verdade. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor,
porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, esta é a 6ª mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema Como Ouvir a Voz de Deus. Porque eu quero dizer para você que nos momentos mais importantes da vida, nada é mais importante do que você ouvir a voz de Deus. Só que para isso é absolutamente necessário que você seja sensível à voz de Deus. Porque Paulo diz aqui, há no mundo muitos tipos de vozes. Há a voz do diabo, há a voz de falsos profetas, de falsos pastores, há a voz de falsas igrejas, há a voz do homem, há a voz das tradições mentirosas, há a voz da idolatria, há a voz da feitiçaria, há a voz do humanismo, da psicologia, há a voz do espiritismo. E todas elas, preste atenção nisso, viu? Todas elas procurando dar uma conotação de que é Deus falando. De que é Deus falando. Por isso que há um ditado nesse mundo que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Porque as pessoas imaginam que tudo quanto é voz está aí é de Deus. O importante é crer em alguma coisa. O importante é ter uma religião. Já ouviram esse ditado? Já ouviram as pessoas falarem isso? Não, absolutamente não. Aí você me pergunta assim: pastor, como é que eu faço? Ou então, como é que Deus faz para que eu não me desvie da voz dele? Para que eu não seja enganado por essas muitas vozes que há neste mundo? Como é que Deus faz, pastor Carlos Magno, para que eu não ponha os meus ouvidos a serviço dessas vozes, muitas delas malignas, que há nesse mundo? Como é que eu faço? Como é que Deus faz? Bom, nós vamos começar a ver isso nesta manhã. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que às vezes, para que isso não ocorra, Deus permite ao seu povo um espírito de inquietação. Isso é muito importante. Se você começar a sentir uma inquietação aqui dentro, uma inquietação no teu espírito, Deus está te falando a respeito de alguma coisa. Pode ter certeza absoluta disso. Por exemplo, deixa eu te mostrar, lá no Velho Testamento, no livro de Esté, vamos lá, Esté, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 em diante. Todos já acharam? Se tiver dificuldade de achar, olha lá no índice da Bíblia, aí você vê Esté, vê a página e vai direto à página. Esté, capítulo 5, versículo 1 em diante, vou ler, tá bom? Já deu tempo para todos? Não? Eu espero. Então vamos lá. Ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esté: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que atendamos ao que Esté deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté havia preparado. Deixa eu explicar isso aqui rapidamente. Esté, ela mandou preparar um banquete para o rei Assuero e convidou também o seu primeiro-ministro, que era Amã. Esté era judia, eles estavam no cativeiro, viu? Olha o que aconteceu então aqui no versículo 9. Então, saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Amã
era o primeiro-ministro do rei. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Quer dizer, ele disse: olha, eu fui o único que fui escolhido para vir também. Eu fui o único que Ester convidou fora o rei. Quer dizer, muita honra, né? E também para amanhã, estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhes disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Olha que coisa interessante isso aqui. Quando esse homem, o primeiro-ministro Amã, passou na porta do palácio, ele viu que tinha lá um judeu chamado Mordecai, que era tio da rainha Ester. Mordecai estava sentado na porta do palácio, só que quando Amã entrou e percebeu que Mordecai não se prostou diante dele, como todo mundo se prostava. Quando o primeiro-ministro vinha, todo mundo, sabe, fazia aquela reverência, se prostava, exaltava o homem. Quando ele viu que o judeu Mordecai não fez isso, ele se encheu de ira. Ficou profundamente irado, tipo assim: quem esse judeuzinho pensa que é? Por que ele não me reverenciou? Por que ele não se prostou diante de mim? Por que ele não fez reverência a mim? Então, a partir desse momento aqui, esse primeiro-ministro do rei Assuero, ele passou a fazer uma trama para convencer o rei a mandar enforcar Mordecai, simplesmente porque Mordecai não lhe bajulara como todas as outras pessoas faziam. Então começou a tramar: vamos matar Mordecai, por ideia da mulher dele. Olha, eu tenho muita honra, o rei tem me honrado em tudo, mas eu não estou satisfeito, não estou feliz, porque esse judeuzinho aí não me bajulou. Começou a tramar. Só que o cara era inocente, não fez nada de errado, não fez nada para merecer a morte. Olha o que é que Deus fez nesse momento. Venha comigo no capítulo 6, desse mesmo livro de Ester, versículo 1 e 2. Diz assim: naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Veja, naquela noite, o rei não pôde dormir. O que significa isto aqui? Significa, meus irmãos, que às vezes Deus permite uma intranquilidade, Deus permite uma inquietação, porque Deus está falando contigo através dessa inquietação. Através dessa inquietação, Deus quer que você ouça a voz dele. Às vezes as pessoas, sabe, se metem em enrascada. As pessoas sabem que não pode haver comunhão da luz com as trevas, que não pode fazer sociedade com os ímpios, que não pode casar com rapaz, com moça, que não tem o Espírito Santo, que não seja uma pessoa convertida, que não seja uma pessoa de Deus. E as pessoas arriscam. As pessoas arriscam. E lá na frente sofrem as consequências. Então veja, Deus permite um espírito de intranquilidade para falar contigo. Eu já experimentei esse espírito de intranquilidade algumas vezes na minha vida. Algumas vezes ao longo do meu ministério eu já experimentei isso aqui. Deus começa a inquietar, aquela coisa inquieta. Eu já contei aqui na outra vez que eu preguei sobre esse tema. Nós tínhamos há muitos anos atrás, lá em Recife, uma pastora
que veio de um outro ministério. E chegou porque eu ouvi o senhor na rádio, porque essa palavra me tocou, e eu estou renunciando a tudo, e eu quero ficar como membro, eu quero aprender a palavra de Deus. Uma mulher, ela tinha por volta de uns 70 anos, muito culta, 2 cursos superior, uma mulher muito preparada. E nós recebemos com muito amor, com muito carinho. E tínhamos também um outro rapaz, chamado Jorge, que tinha uma vontade louca de ser pastor. Queria porque queria pregar o Evangelho da Graça. Queria porque queria proclamar essa verdade sagrada. Ok, eram 2 pessoas dentro da igreja. Com o passar do tempo, Deus começou a mostrar algumas coisas. Começou a mostrar, por exemplo, que essa mulher era uma mentirosa quanto mais. Mentia, olha que dava dor. Tudo dela era com mentira, sabe? Eu mandava ela fazer as coisas, aí quando eu dava as costas ela fazia o contrário e dizia, não fala nada para ele não. Olha, era um problema dentro da igreja. E esse outro rapaz, nós estávamos para inaugurar uma igreja, e ele, pastor, puxa vida, me deu uma chance, chegou a minha vez, chegou a minha hora, e eu estava inclinado a dar essa chance. Porque eu creio que Deus está no controle de tudo, eu não sou Deus, Ele é que é o pastor da igreja. Então, quando eu estava preparado para dar essa chance, começam a aparecer algumas denúncias contra esse rapaz. De repente as pessoas vindo, olha pastor, aconteceu isso, olha esse rapaz fez isso, olha lá onde ele mora, ele se envolveu com fulano, se envolveu com Beltrano, uma tragédia. Deus dizendo, olha, não põe. Eu chamei ele, já tinha chamado essa senhora, disse, a senhora está mentindo muito, a senhora mente demais, como é que é possível? Eu mando a senhora fazer uma coisa, a senhora faz o contrário, e ainda fica buzinando na cabeça das pessoas, para elas não me contarem. E ela, pastor Carlos, ainda bem que o senhor me chamou aqui em particular, se fosse no outro ministério, eu estava arrasada, eu ia ser expulsa, o senhor está me tratando como se fosse um pai. Tá bom. Eu digo, olha, fique aí, mas se a senhora não mudar o comportamento, eu não quero que a senhora faça mais nada na igreja, absolutamente nada. E a mesma coisa eu fiz com esse rapaz. Eu chamei e disse, olha, você não vai poder ter essa chance, por isso. Primeiro você tem que apresentar uma vida reta diante de Deus, que você não está apresentando. Eu disse, não, tá bom, pastor, tá bom. Só que a partir daí, Deus começou a me inquietar. Sabe aquela coisa que fica ali inquietando aqui dentro? Aquela coisa que está ali incomodando? Olha, tem alguma coisa, eles vão fazer alguma coisa, a coisa não está boa, e eu tinha certeza que eles iam fazer alguma coisa, porque Deus estava me inquietando. Nós temos um diácono chamado Oliveira, e ele estava sempre comigo, ia muito na minha casa, e uma vez eu disse para ele assim, digo, olha, irmão Oliveira, ele estava iniciando na graça de Deus, e ele fazia muitas perguntas, eu digo, olha, nunca tome a frente de Deus. Agora, sempre fique atento ao que Deus está falando. Eu digo, eu vou lhe dar um exemplo. Olha, Deus está me inquietando, Deus está me falando que o Jorge e a Ieda estão fazendo alguma coisa errada. Eu não sei o que é, mas que estão. Reuni o ministério, reuni os irmãos, digo, olha, fique de olho, cuidado, porque Deus está me inquietando que tem alguma coisa errada com eles. Sabe o que aconteceu? Eu viajo muito, estou sempre para lá, estou sempre para cá, nunca posso estar muito presente. As pessoas não tomaram o cuidado necessário, e essas 2 pessoas acabaram causando um mal muito grande ao nosso ministério. Sabe o que é que eles fizeram? Eles começaram a planejar sair da igreja, eles conseguiram ter acesso à ficha dos membros da igreja, começaram a anotar os endereços de todos os membros da igreja, e quando eles saíram, começaram a ligar para as pessoas e a infernizar a vida das pessoas. Olha, isso aí é heresia, nós não estamos saindo porque a gente não acredita mais nisso, nós estamos vendo que isso não é verdade, o pastor prega e não vive, sabe? Uma barbaridade. Então, quando Deus despertou em mim
aquele espírito de inquietação. Na verdade, Deus estava falando comigo, Deus estava me alertando para o perigo. Deus estava dizendo, olha, cuidado, vem coisa aí, olho vivo, abra o olho, tome precauções. Só que eu não tomei as precauções devidas. As precauções que eu tomei foram poucas, eu devia ter tomado precauções mais fortes. Deus fez a mesma coisa aqui, ó, com o rei Assuero. Deus não permitiu que o rei dormisse. O rei inquieto, o sono não vinha, ia para um lado, ia para o outro. Olha, traz aí o livro dos feitos memoráveis. Traz aí. Abre aí, lê para mim alguma coisa. Senhor, olha, está aqui, ó. Mordecai, o tio de Esther, foi um homem que livrou você de ser assassinado. Tinham 2 servos seus que iam te assassinar. E ele descobriu a trama, e ele contou, e por isso ele salvou a tua vida. O rei disse, e ele receber o que por isso? Nada. Não foram condecorados, não foram recompensados, não. Aí o rei manda recompensar Mordecai. Depois você lê em casa a história inteira, que é muito bonita, e termina como? Mordecai honrado pelo rei, e Amã, que estava tramando a morte de um inocente, enforcado. Mas para isso acontecer, Deus deixou o rei uma noite inteira sem dormir. Deus provocou no rei uma grande inquietação. Amém? Amém, irmãos? Segundo lugar, Deus pode usar a palavra de outras pessoas para evitar que você dê ouvido às vozes desse mundo. Muitas vezes, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, as pessoas entram na igreja, elas adentram aquelas portas ali, e elas veem aqui no púlpito apenas um homem. Elas veem apenas um homem, como outro homem qualquer. Eu quero dizer para você, que você tem que se habituar a quando entrar nessa igreja, não ver apenas o homem, não olhar aqui para o altar e ver apenas o pastor Carlos Magno. Você tem que entrar aqui e você tem que dizer assim, olha, este homem ali é o pastor que Deus constituiu sobre a minha vida. Este homem ali, ele é o meu guia espiritual. É através dele que eu vou ouvir a voz de Deus. É por intermédio dele que Deus vai falar ao meu espírito. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, não, isso aí é coisa do pastor. Isso aí foi o pastor que falou. Sabe qual é o problema? É que quando as pessoas estão no erro, quando as pessoas estão vivendo uma vida contrária às determinações de Deus, elas não querem ouvir a voz de Deus. Deus está falando, mas elas fingem que não é Deus. Porque quando Deus fala, através do pastor, coisas que interessam, as pessoas aceitam. Pastor, olha, foi uma bênção, Deus lhe usou nesse culto para me orientar. Eu cheguei hoje na igreja, pastor, enfrentando lutas, enfrentando aflições, enfrentando dificuldades, sem saber que rumo tomar. Deus lhe usou de uma forma espetacular. Olha, eu agi conforme Deus falou através do Senhor e deu tudo certo. Às vezes assim, pastor, eu fui no teu gabinete, o Senhor me orientou, olha, arranjei um excelente emprego. Naquele dia, pastor, que o Senhor me orientou, o Senhor estava profetizando. Era Deus falando comigo através do Senhor. Isso é quando interessa para elas. Agora, quando Deus fala, através do pastor, coisas que elas não estão interessadas em fazer, que elas não estão interessadas em cumprir, aí as pessoas não aceitam. Aí dizem, não, mas também não é assim, nem tudo que o pastor fala é para ser obedecido, tem coisa que é o pastor que fala, também não é dessa maneira. Tem até aqueles que dizem assim, Deus falou através dele, mas eu estava orando em casa e Deus me falou outra coisa. Deus me falou uma coisa diferente. Então, Deus fala com você através de outras pessoas, mas principalmente através do anjo da igreja, através do profeta da igreja. E quando Deus fala através de alguém que não seja o pastor da igreja, Deus jamais vai falar algo que contraria aquilo que ele falou através de mim aqui do púlpito. Jamais. Deus não é Deus de confusão. Deus não pode falar uma coisa através de mim
e depois falar outra através de outra pessoa. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de uma pessoa que foi usada por Deus para falar com um rei. Abra a tua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 12. É muito interessante esse exemplo aqui. Encontraram? Vamos ler do versículo 1 em diante. O Senhor enviou Natã a Davi. Davi era o rei de Israel. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Deixa eu explicar isso aqui. Todos nós conhecemos a história de Davi, não é? Um homem de Deus, um homem espetacular, mas que falhou. Foi responsável por algumas páginas negras da Bíblia Sagrada. Um dia o seu exército estava no campo de batalha e ele no palácio, tranquilão. E ele está lá nos jardins e ele olha e vê numa casa em frente uma mulher bonita, uma mulher de porte, uma mulher atraente. E ele diz: puxa vida, quem é? Quem é aquela mulher? Ele falou: olha, é a mulher de Urias, um dos teus soldados. Ah, chama ela aqui. Mandou chamar a mulher. Quer dizer, tem gente que fica procurando sarna para se coçar. Não tem um ditado que diz isso? Procura sarna para se coçar. Chama a mulher. E nessa coisa de chama a mulher, ele se envolve com a mulher. Ele tem um caso com a mulher. Só que ele não contava que a mulher ficasse grávida. A mulher engravidou dele. Aí ele disse: caramba, e agora? Agora todo mundo vai saber, o problema está criado. O que eu faço? Ele manda chamar Urias. Como é que são as coisas, né? Chama Urias e diz assim: olha, Urias, eu sou um rei bonzinho, eu decidi te dar uns dias de folga. Você vai ficar em casa, tranquilo, pode ir para casa, fica com a tua mulher, aproveita esses dias com a tua família, desfruta do melhor com ela. Só que Urias sai da presença do rei e senta-se na porta do palácio. Diz: não vou para casa. Não é justo, enquanto os meus amigos estão lá no campo de batalha, muitos morrendo, que eu fique em casa com a minha mulher. Isso não está certo, isso não está correto. Olha, Davi tenta de tudo, embriaga o homem, para ver se o homem vai para casa, se relaciona com a mulher, que aí estava criado o álibi. Quando alguém disse: mas como é que ela engravidou se ele estava na guerra? Não, ele voltou, ele ficou 1 mês em casa. E nem assim Urias quis. Aí ele não tem outra alternativa. Ele faz uma carta para o comandante do seu exército, manda Urias, carta lacrada, entrega ao comandante, está lá: eu quero que coloque Urias na frente de batalha. Ali onde tem que pegar a espada e ir homem a homem. Porque aí a possibilidade dele morrer era grande. E ele realmente morreu.
morreu no campo de batalha, morreu sob as espadas dos filhos de Amon. E aí Davi disse, agora eu estou livre, agora eu posso assumir a mulher dele, agora não tem problema nenhum, porque agora o homem morreu. Ninguém sabe. Olha, irmãos, tem coisas que ninguém sabe, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe. Então, Deus manda o profeta Natã falar com Davi. Ele era o rei, ele estava em pecado. Davi precisava urgentemente ouvir alguém dizer para ele, você está errado, você não está reto, porque ele estava dormindo espiritualmente. Às vezes nós damos bobeira e a gente começa a dormir espiritualmente. Agora o problema é que ele era o rei, ele era a maior autoridade. Quem é que podia chegar perto dele? Quem é que teria, sabe, esse privilégio de chegar e exortar o rei? Ninguém poderia chegar ao rei. Então Deus envia o profeta Natã. E quando Natã contou para o rei essa historinha aqui, que na verdade era a história de Urias e Betsabá, era a história dos dois, só que ele criou uma outra história. Olha, tinha um homem pobre, só tinha uma cordeirinha, e tinha do lado dele um rico, muitas ovelhas, muito gado, muito rico. Recebeu um convidado, não quis pegar nenhum animal do seu rebanho, porque Davi tinha muitas mulheres. Ele tinha um harém de mulheres. Então não tinha necessidade nenhuma de pegar a mulher do outro. E ele conta a história, diz aí, o rico vai lá e toma do pobre a única cordeirinha que o pobre possuía. Está aqui, ó. Quando ele conta essa história, o rei fica enfurecido e diz, tal homem tem que ser morto. Quem faz isso é um covarde, quem faz isso não merece viver, tem que morrer. Ele ficou enfurecido, porque ele não sabia que o homem mau dessa história aqui era ele. Na verdade era ele o rei. Por isso que ele se enfureceu. Quando ele se enfurece, e ele diz, tal homem tem que morrer, aí o profeta Natã vira-se para ele, com a autoridade de Deus, diz, tu és o homem, você é esse homem mau. Quer dizer, Deus mandou, irmão, o profeta dizer para Davi aquilo que ele precisava ouvir desesperadamente. Ele precisava ouvir isso aqui. Às vezes nós precisamos que alguém nos diga. Agora, é preciso saber discernir os espíritos. Eu, por exemplo, eu não aceito qualquer mensageiro. Eu discerno qual é o espírito que está falando comigo. Eu não aceito que ninguém venha falar comigo e trazer recadinho da parte de Deus. Não, não é assim, né? Isso aqui não é uma brincadeira. Olha, aqui no versículo 13 e 14, veja aí. 13 e 14. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então foi Natã para sua casa. Quer dizer que, quando Davi ouviu o profeta Natã, ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Então, irmãos, Deus fala através de outras pessoas, mas pessoas espirituais, pessoas de vida reta, pessoas que verdadeiramente temem a Deus, e especialmente através daquelas pessoas que mais nos amam, através daquelas pessoas que convivem conosco o dia a dia da vida. Eu falei aqui nos cultos passados, Deus pode falar através do teu pai, através da tua mãe, através do teu filho, através de pessoas que amam você, que convivem com você, mas especialmente através de pessoas de vida espiritual reta diante de Deus. Amém? Agora, Deus fala principalmente pelo pastor da igreja. Às vezes as pessoas entram aqui precisando desesperadamente ouvir a voz de Deus, às vezes precisando ouvir aquilo que elas já sabem, sabe? Mas elas precisam de um empurrãozinho. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho. Davi sabia que estava errado, não sabia? Ou ele tinha dúvida disso? Sabia ou não sabia? Claro que sabia. Ele sabia que o que ele fez era errado diante de Deus. Ele sabia que ele estava errado.
Mas ele precisava que alguém dissesse isso para ele. Que alguém chegasse para ele e acordasse ele. Às vezes a pessoa fica numa letargia, ela fica num sono espiritual. É preciso que Deus use alguém que diga: tu és homem, você está errado. Olha, você está indo pelo caminho que não é direito. Olha, você vai sofrer consequências. Então, irmãos, às vezes é preciso que Deus use alguém para falar conosco. Diga graças a Deus por isso. Terceira parte. Às vezes, Deus também fala conosco por uma oração não respondida. É outra maneira de Deus falar conosco. Deixa eu mostrar rapidamente a você, em 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 de João, capítulo 3, versículo 22. Olha, antes da gente ler isso aqui, cuidado com essa coisa de que Deus fala por outras pessoas. Preste atenção nisso. Porque hoje, a chamada igreja evangélica, principalmente os pentecostais, estão assim de gente dando recadinho de Deus. Eis porque o Senhor disse, eis porque o Senhor falou, eis porque o Senhor mandou dizer aqui. Não, calma, cuidado. Às vezes pessoas de vida errada, às vezes gente que está em pecado, às vezes gente que não tem temor nenhum a Deus, às vezes pessoas que não têm uma vida devotada, uma vida consagrada, e vem de lá dizendo que Deus está mandando um recado para você. Não dê ouvidos a isso. Cuidado. Você tem que discernir o espírito do mensageiro. Você tem que saber, será que Deus pode falar por essa pessoa? Será que essa pessoa tem uma vida reta diante de Deus? Sabe? Porque você pode embarcar numa canoa furada, tá? Então vamos lá. 1 de João, capítulo 3, versículo 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Quer dizer que quando eu peço e não recebo, pode ser que naquele instante ali que eu estou pedindo e Deus não me está concedendo, eu esteja em desobediência a Deus. Pode ser que eu esteja vivendo uma vida errada diante de Deus, talvez vivendo uma vida sem agiasmo. Agiasmo, que é uma palavra grega que significa santificação. Paulo disse aos Hebreus: sem santificação, sem agiasmo, ninguém verá o Senhor. Não é ninguém verá o Senhor na vida eterna, é ninguém verá o Senhor agir, ninguém verá o Senhor se manifestar, ninguém verá o Senhor responder às orações, ninguém verá o Senhor cumprir promessas. Então, sem santidade, sem uma vida reta diante de Deus, ninguém verá Deus se manifestar. Então, se você viver a tua vida sem consagração, sem dedicação, sem devotamento, sem viver afastado do que é profano, porque santificação é isso, é viver uma vida devotada, viver uma vida dedicada, é viver afastado daquilo que é profano, viu? Então, se você viver uma vida dessa maneira, as tuas orações não serão respondidas por Deus. É por isso que a maioria do povo de Deus ora e não tem resposta. A maioria do povo de Deus é assim. Ora e não tem resposta. Porque a maioria do povo de Deus nem sabe o que é viver uma vida de agiasmo. Nem sabe o que é viver uma vida de santidade. Acha que santidade é a mulher não pintar as unhas, não usar calça comprida, o homem não usar uma bermuda, não usar uma camiseta, não ir a uma praia, não ir ao cinema. Aí acha que isso é que é santidade. E as pessoas, coitadinhas, começam a obedecer essas doutrinas de homens, esses mandamentos de homem que não são mandamentos de Deus, e se esquecem do principal, que é a obediência a Deus. Que é viver uma vida reta. Às vezes está vivendo uma vida reta diante lá do pastor que criou essas regras, mas está vivendo uma vida errada diante do Deus Todo-Poderoso. Às vezes a mulher não usa calça comprida. Que bobagem. Ô, coisa estúpida essa coisa de calça comprida. Tá bom, mas não usa um vestidão arrastando no chão. Mas é uma péssima esposa. Às vezes uma mulher que mente. Às vezes uma mulher que adultera, que trai o marido. Ó, está assim na igreja disso. Está assim. Eu sou o único pastor que tem coragem de dizer isso.
Me contaram agora há uns dias lá em Recife, um casal que veio para a nossa igreja, esse pastor, olha, na igreja que nós congregávamos, teve um quebra-pau na hora do culto. Digo, na hora do culto, porque entrou alguém bêbado, algum bandido, algum marginal, como é que foi a história? Disse, não, porque a profetisa da igreja, pastor, uma mulher que toda igreja respeitava, ela parava o culto. Às vezes o pastor estava pregando, ela se levantava, eis que eu sou o Senhor que te fala, e o pastor parava. E ela começava a falar para a igreja. E descobriram, pastor, que esta mulher, a profetisa, estava tendo um caso com a esposa de um presbítero. Profetiza. Imagina que profetiza, hein? E aí se descobriram, a esposa do outro descobriu e deixou para acertar as contas na hora que ela levantou para profetizar. Quando ela levantou, eis que eu sou o Senhor que te fala, a outra foi lá e eu sou eu que te falo, que bufo! E eu te falo de cá, te dando uma mãozada no pé do vidro, viu? Santo Deus. Não, mas isso é terrível, irmão. Isso é terrível. Por isso que às vezes as pessoas oram e não têm as orações respondidas. Tem que viver uma vida de agiasmo diante de Deus. Tem que viver. Amém? Quarto lugar. Deus pode falar conosco, por exemplo, através de uma crise financeira. Quantas vezes um chefe de família, ou um comerciante, ou um empresário entra em crise financeira, começa a passar aperto, as coisas começam a dar errada, de repente começa a ter prejuízos que não estava dentro do programa, começa a ver o seu patrimônio sendo dilapidado, e Deus está usando aquela crise financeira para falar com ele. Deus está falando através daquela crise financeira. Eu já experimentei isso aqui também. Eu já contei aqui à igreja. Eu tinha 2 lojas de importado, sabe? E quando você está errado, você não quer ouvir Deus falar. Quantas vezes Deus falou através da minha mulher que está ali, minha esposa. E ela dizia, mas não está certo. Você está deixando a igreja e você vai para os Estados Unidos, você fica 30, 40 dias, e a igreja aqui na mão dos outros pastores, isso não está certo. Mas quando você está errado, você nunca quer dar ouvido a Deus. Eu dizia, não, Deus sabe, Deus está vendo. Eu estou fazendo isso para a empresa crescer, a empresa crescendo, olha, só o meu dízimo vai manter a igreja inteira. Quando você está errado, você nunca quer ouvir o que Deus tem para falar. E eu não dava ouvido mesmo não, continuava viajando. Continuava dando prioridade ao trabalho, dando prioridade à empresa. É aquela pessoa que diz assim, não, eu não venho à noite, pastor, porque eu tenho que cuidar dos meus negócios. Ah, é? Cuidado. Quem avisa, amigo é. Eu experimentei isto. Uma empresa que era as 2 melhores importadoras que havia. As 2 melhores não. A melhor importadora que havia no norte e nordeste do Brasil era a minha. Dinheiro, a coisa indo às 1000 maravilhas. Às 1000 maravilhas. De repente, sem motivo, sem razão, travou tudo. Não vinha um cliente. Não entrava uma pessoa. Naquela época eu não conhecia essa verdade aqui da graça de Deus. O que é que eu fui fazer? Não, isso é o diabo. Nós temos sempre a mania, estamos errados, começamos a sofrer as consequências, ao invés de a gente olhar para a nossa vida e consertar-se com Deus, a gente joga a culpa no diabo. E o diabo deve ficar com muita raiva, né? O diabo deve dizer, mas como é que é possível? Tem 2000 anos que o Deus dele me expulsou, me colocou em algemas eternas, e ele está jogando a culpa em mim? E eu jogava a culpa no diabo. Aí reunia os empregados da loja, muitos eram da igreja, e dizia, pega o óleo ungido, vamos ungir a loja, unge aí os batentes da loja, tem um trabalho de macumba feito, na hora que vamos ungir, vamos expulsar o demônio, o diabo. Não teve jeito que desse jeito. Não teve jeito desse jeito. A loja foi à falência. E aí veio a revelação da graça de Deus, e aí eu fui entender que Deus estava falando comigo através daquela crise financeira. Aí eu aprendi, a partir dali, a dar ouvidos a Deus. Amém?
Mas Deus também pode falar com você por uma aflição, por uma doença, por uma enfermidade. Por exemplo, vamos lá em 2 de Crônicas, para a gente entender bem isso aqui. 2 de Crônicas, capítulo 32. 2 de Crônicas, capítulo 32, versículo 24. Olha só. Vou ler, tá? Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então, orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Deixa eu explicar isso aqui. O coração de Ezequias se exaltou. Começou a se exaltar diante de Deus. Olha, você sabe quem é que sofreu as consequências disso aqui? Ele sofreu Judá e sofreu Jerusalém. Irmãos, Deus não aceita que um eleito dele, um filho dele, tenha o coração exaltado, mas não aceita mesmo. Se o coração fica exaltado, Deus permite uma crise, Deus permite uma doença, Deus permite uma enfermidade, para dizer para ele: eu quero um coração humilde. Eu quero os meus filhos com um coração humilde. Às vezes a pessoa chega na igreja cheia de humildade. Olha, é a humildade em pessoa. Pastor, eu ouvi essa palavra, eu estou aqui porque sei que o senhor é um homem de Deus, é um profeta do Altíssimo, e eu vim porque Deus me trouxe, eu estou aqui para aprender, com toda a humildade, eu quero esquecer tudo que me ensinaram, eu quero começar do zero. Amém, irmão, graças a Deus. Não demora 6 meses, já começa a querer dar aula ao pastor. Já começa a criticar: não, mas não é bem assim, eu também tenho Bíblia, eu também faço as minhas meditações em casa, o pastor está errado nisso, o pastor está errado aquilo. Um coração que se exalta. Está aqui, ó. Então, com Ezequias, foi através de uma doença. Deus falou com ele através de uma enfermidade mortal. Mas às vezes é através de uma crise, através de uma aflição qualquer. Por exemplo, já que estamos aqui pertinho, abra no livro de Juízes. Esse exemplo também é maravilhoso. Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante. Todos acharam? Vou ler. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Olha, quando eu falo de vida de agiasmo, quando eu falo de vida de santidade, vida de temor a Deus, a gente tem que ter muita sabedoria para isso. Porque a vida cristã é uma vida de equilíbrio. Às vezes as pessoas exageram. Nem pode ser muito para a direita, senão vira fanatismo religioso. Nem pode ser muito para a esquerda, porque senão vira libertinagem. Tem que ser o ponto de equilíbrio. Você já experimentou pegar 2 lápis, colocar numa mesa e tentar equilibrar um no outro? Os 2 lápis roliços, é difícil. É difícil, leva um tempo. Mas você vai, ele pende para lá. Aí você vai, pende para cá. Chega uma hora que você equilibra. Vida cristã é vida de equilíbrio. Muito cuidado, porque a Bíblia diz o seguinte: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. E a verdade de Deus não está nele. Então, não pode essa coisa de santarrão. Aqui nessa igreja não tem santarrões. Aqui tem pessoas de Deus, pessoas que falham, pessoas que erram, pessoas que se consertam com Deus. É isso que nós temos aqui na igreja. Agora, nós não podemos viver uma vida de pecado. O que é viver uma vida de pecado? É quando você peca habitualmente, constantemente, repetidamente, diariamente. Nós não somos assim. Mas eventualmente cometemos as nossas bobagens. Eventualmente cometemos nossos erros, ou não cometemos?
Ou alguém aqui não comete erros? Ou alguém aqui não peca? Ou alguém aqui não falha? Porque eu não gosto de gente que diz assim: eu estou bem com Deus, eu sou certa, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer que os outros não são. Quer dizer, o perfeito, a perfeita. Não, irmãos. Perfeitos só quando Jesus voltar e nós recebermos um corpo glorificado. Enquanto nós estivermos nesse corpinho de carne aqui, nós somos santos imperfeitos. Somos santos imperfeitos, essa que é a verdade. Não vivemos no pecado, mas eventualmente pecamos. Amém? Amém, irmãos? Eu estou falando isso para não levar para os extremos. Porque tem gente que leva para os extremos, né? Não, por favor. Não pode levar para os extremos, não vira fanatismo religioso. Viu? Então vamos lá. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Olha, fizeram coisas terríveis. Se envolveram com idolatria, com feitiçaria, se envolveram com nações pagãs, fizeram tudo o que Deus disse para eles não fazerem. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os midianitas eram as nações pagãs, eram os povos ímpios, começaram a prevalecer sobre Israel. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então aqui, Deus falou com a nação de Israel por meio de uma crise financeira. Eles estavam fazendo o que era mal perante Deus, eles tinham os profetas, eles tinham os mensageiros de Deus, mas eles não estavam dando ouvidos. Aí Deus disse: deixa que eu vou falar com vocês de outra forma. Eu vou entregar vocês nas mãos de midianita por 7 anos. Os inimigos que vocês sempre venceram, que eu sempre defendi de vocês, agora não defendo mais. Eles vão prevalecer sobre vocês. Os midianitas vinham, os amalequitas, os povos do Oriente, e levavam tudo que Israel tinha. Plantavam, na hora de colher, vinham os inimigos e levavam tudo. Os bois, os animais, os rebanhos, e não deixavam Israel sustento algum. Uma miséria total. Você sabe o que é uma pessoa montar um negócio e de repente descobrir que os empregados estão roubando? E quando abriu os olhos, perdi a empresa. Porque foi roubado? Olha aqui, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente. Às vezes colocam uma pessoa para trabalhar na tua casa. Você faz compras para 15 dias. Com 3 dias diz assim: olha, não tem mais nada. Como? Faz 3 dias que eu comprei. Como é que pode? Olha, os midianitas estão agindo. Os amalequitas estão agindo. E Deus está falando com você através disso aqui. Deus está dizendo: você está errado. Olha, abre os teus olhos. Olha, te conserta comigo. Olha, ouça o que eu estou falando. Então Deus falou por meio de uma crise financeira. Então, irmãos, Igreja Santa de Jesus Cristo, Deus quer que você ouça o que Ele tem a dizer para você. Deus quer que você ouça a sua voz. Deus quer que você guie a tua vida, tome as tuas decisões através da voz dEle, através daquilo que Ele te fala. E a voz de Deus, preste atenção nisso, ela sempre está em harmonia com a Bíblia. Não há a mínima possibilidade de Deus falar alguma coisa com você contrária à Bíblia. A voz de Deus sempre está em harmonia com as Escrituras Sagradas. Amém? E para a gente terminar,
Em Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, versículo 15, diz assim, o apóstolo São Paulo: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Olha, a paz de Cristo é o árbitro. Eu falei aqui no culto passado, um jogo de futebol, tem lá um sujeito de preto, apesar que hoje já usa outras cores, né? E ele tem um apito. Normalmente chama o juiz, não é juiz, é árbitro. Ele só arbitra. Ele conhece as leis, ele conhece tudo. Na hora que o jogador transgride a regra, ele pega e ele arbitra isso. Transgrediu. Você fez algo errado. Paulo está dizendo aqui que a paz de Cristo seja o árbitro da nossa vida. Ou seja, se você não tem paz, se você está inseguro, se você está inquieto, se você está se sentindo intranquilo, Deus está te falando. Às vezes você vai fazer um negócio com alguém e fica aquela inquietação, aquela intranquilidade, aquela insegurança. Deus está dizendo, não faça. Não faça. Não, vou fazer um negócio, sinto paz, sinto tranquilidade. Estou absolutamente seguro. Deito e durmo tranquilo, acordo tranquilo. É porque Deus está dizendo, faça. Mas você já sentiu essa intranquilidade? Às vezes você quer tomar uma decisão, vou viajar, vou mudar de estado. Eu agora vou morar em Manaus. Aí toma a decisão e fica aquela coisa aqui dentro. Aquela inquietude, aquela insegurança. Será que vai dar certo? Será que não vai? Ai meu Deus, eu acho que a coisa não vai funcionar legal. Olha, Deus está dizendo, não viaje, não mude de estado. Permaneça aí. Seja a paz de Cristo o árbitro. Amém? Então, nesses últimos cultos, nós temos aprendido aqui na igreja sobre como Deus fala a nossa vida. Deus fala através de crise, Deus fala através de um problema financeiro, Deus fala através de uma doença, Deus fala através de outras pessoas, Deus fala por uma oração não respondida, Deus fala através do pastor da igreja, principalmente, mas Deus fala também através do Espírito Santo ao nosso espírito. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Amém? Amém. À noite a gente vai continuar. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Em nome de Jesus, para a glória do Todo-Poderoso.